A comparação é uma ferramenta especialmente importante para a nossa espécie, porém, entretanto, todavia, às vezes ela não é nada útil para nós. Eu sou a Franciele Peloso, psicóloga clínica, e antes de começar esse vídeo, claro, eu quero pedir para que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho, para que não perca então os nossos próximos vídeos que saem de maneira semanal. Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre comparação. E por que eu falo que a comparação é útil? Vamos voltar um pouco na história e entender que nós, enquanto espécie, vivemos em um grupo social. Ou seja, a gente aprendeu que em sociedade a gente está mais protegido. E isso aumenta a chance da gente sobreviver quando alguém tenta nos atacar, por exemplo. É por isso que a comparação ela surge como uma ferramenta importante para a nossa espécie, porque nós precisamos ser aceitos nos grupos e para nós sermos aceitos, nós precisamos nos comparar com os outros e normalmente a gente tende a se comparar com quem é melhor que nós, com quem tem algum tipo de habilidade ou de ferramenta diferente das nossas e que a gente pode olhar e pensar, eu preciso disso, se eu quero ser mais aceito, se eu quero mais interessante, eu acho que eu vou melhorar, eu vou ir além e vou tentar capturar e tentar buscar essa ferramenta para mim também. Então a comparação ela surgiu neste cenário de maneira geral e notem, é um cenário muito útil quando a gente pensa lá atrás que nós vivíamos em pequenos grupos sociais e que a comparação era algo muito mais possível e até mesmo muito mais útil, adaptativa, assertiva de ser feito. O nosso cérebro não evoluiu tanto quanto a nossa rapidez em termos de sociedade. E hoje, com este aparelho aqui, a gente tem muitas possibilidades de comparação. A gente não está mais falando de uma comparação breve entre 5, 6, 10, 15 pessoas. A gente está falando que a gente acessa milhões, bilhões de pessoas por esse celular. E que a gente tem comparações extraordinárias o tempo inteiro com pessoas que nas redes sociais parecem extraordinárias, mas que na verdade a gente vai entender que são humanas de maneira geral, que passam por seus sofrimentos, só que na hora a gente não se conecta com isso. E aí a gente tem um problema em termos de comparação, porque se ela é adaptativa, e de fato ela é adaptativa, ela acaba se tornando desadaptativa quando a gente tem uma multidão para se comparar. E onde aqui todo mundo parece ser muito bom, muito perfeito, muito incrível, trabalhando muitas horas, tendo um sono perfeito, tendo uma alimentação perfeita, e eu aqui, sendo uma mera humana, que não consigo dar conta de muitas dessas coisas. Adultos que somos, a gente precisa ter muito cuidado então com as redes sociais em termos de comparação. O nosso cérebro humano ele é programado para se comparar e notem, ele é programado para se comparar porque isso é extremamente útil em determinados contextos. Agora, em terra de rede social, isso acaba não sendo útil. E é aí que a gente precisa, então, fazer esse filtro. Adultos que somos, como eu falei, a gente precisa fazer esse filtro e essa compreensão que nas redes sociais as pessoas postam as coisas mais incríveis e, por vezes, coisas que nem estão acontecendo. Muitas vezes as pessoas postam fotos, postam recortes de vida, mas que não dizem respeito a exatamente aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Então, a comparação, nesses casos, ela acaba não sendo útil. E nesses casos, a gente vai puxar um outro conceito que se chama autocompaixão. A autocompaixão diz respeito a 3 pilares. A gente ser gentil com a gente mesma, a gente conseguir entender um conceito que aqui eu acho que é o mais central, que é o de humanidade compartilhada, e eu vou aprofundar um pouquinho nele. E o terceiro é estar conectado ao momento presente, estar em mindfulness. O que esse pilar do meio, que é o pilar então de humanidade compartilhada, diz? Diz que todos nós somos seres humanos, todos nós temos problemas, temos sofrimentos, temos defeitos. Quando a gente entra em terra de rede social e começa a se comparar, a gente perde um pouco esse tato e a gente esquece que o sofrimento faz parte da vida humana. Por mais que pareça que fulano ciclano está fazendo e acontecendo na vida dela e vivendo uma vida perfeita, a realidade é que não.
A realidade é que a gente precisa entender que a fulana continua sendo um ser humano e que tem seus sofrimentos, tem seus erros, tem seus acertos, mas que o sofrimento faz parte da vida. É humanidade compartilhada porque enquanto seres humanos, gente, nós não passamos por experiências tão diferentes assim em termos de sentimentos, em termos de vivências das nossas vidas. Então a gente precisa lembrar disso com muita cautela. O ponto aqui central do vídeo é que, ao mesmo tempo, então, que a comparação é algo muito útil, ela é muito útil em determinado contexto específico. Eu gosto de colocar a comparação como se ela fosse um alarme que a gente instala na nossa casa e que ele tem como objetivo sinalizar quando alguns invasores entram na nossa casa sem serem convidados ou sem serem chamados. Para isso, ela é muito útil. Então pensa, se alguém está entrando e esse alarme dispara, é muito adaptativo, é isso que eu quero. Se eu tô de alguma maneira em ameaça e a minha comparação dispara, me puxando de alguma maneira para cima, uma comparação mais justa, uma comparação de inspiração, do tipo, eu quero aquilo, eu gosto disso, eu vou atrás disso, é muito útil. Agora imagina esse eu tá lá tranquila e esse alarme tá disparando toda hora. Eu vejo qualquer coisa e ele dispara. Eu tô aqui rolando o feed e ele tá disparando o tempo inteiro. Ele deixa de ser útil. Ele, na verdade, passa a me incomodar, a me atrapalhar. E normalmente isso é aquilo que a gente vai chamar de comparação injusta. E o nosso cérebro costuma fazer muitas comparações injustas. E aí isso é extremamente não útil, é extremamente desadaptativo. Porque aí a gente quer ter a casa de fulana, sendo que fulana, sei lá, né, é uma profissional há sei lá quantos anos. A gente pensa, nossa, a fulana ela tá com uma carreira XYZ quando eu tô aqui lutando para conseguir pacientes ou enfim, lutando para fazer a minha carreira, mas a gente esquece que fulana já tá há 10 anos na carreira e a gente começou há 3 meses. Então, esse é um tipo de comparação injusta que acaba sendo desadaptativo e a gente precisa aí acionar essa autocompaixão que eu falei, entendendo sobre humanidade compartilhada, entendendo sobre mindfulness, o momento presente, o momento que a gente está e sendo gentil com nós mesmos, entendendo, ok, eu tô nesse momento, mas eu tô melhorando naquilo que é possível, eu vou chegar lá, é uma questão de tempo, é uma questão de desenvolvimento. Então, notem, a comparação é extremamente importante, pensando em espécie. A gente tem isso da comparação porque é uma ferramenta, uma estratégia muito útil para o nosso cérebro. Ao mesmo tempo, em rede social, em tempos de celular e rede social, onde tudo é muito rápido, adultos que somos precisamos fazer esse filtro entre comparações justas e comparações injustas, ou comparações adaptativas e comparações desadaptativas, e a gente pode utilizar esse princípio de autocompaixão para nos ajudar com essas comparações mais injustas que a gente acaba fazendo, e elas são desadaptativas porque elas nos deixam triste, porque elas nos deixam na inércia, porque elas não nos ajudam a avançar. Sendo que esse é o princípio da comparação, é se comparar para melhorar. Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui, curte. Se tu gostaria que eu fizesse mais um vídeo explicando mais sobre autocompaixão e autocrítica também, que é outra esfera muito compartilhada aí com isso da comparação, me escreve aqui que eu vou pensar num vídeo especial sobre isso. Mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, peço para que curta aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos na próxima semana.